Deus reuniu todas as águas e chamou de mar. Reuniu todas as graças e chamou de Maria. Maria é o oceano das graças de Deus. Assim diz São Luís Maria Grion de Montfort. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossos vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios, dominai sobre toda potestade inimiga, em vosso espírito para a glória do Pai. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meus caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com muita alegria que depois de tanta mudança no programa Conectados com Maria, este é o nosso primeiro programa formativo que tem como tema Maria cheia de graça. E antes de falarmos o porquê Maria é cheia de graça, antes de falarmos o porquê Maria conseguiu tantas graças de Deus, iremos compreender primeiro o que é isso, o que é a graça de Deus. O que é isso que tantos católicos, tantos cristãos clamam e pedem a Deus no mundo inteiro. A graça é aquilo que se faz ou se recebe de modo gratuito, cujo preço não é tão alto que não há motivo e nem razão. De acordo com o cristianismo, a graça é uma ajuda que Deus oferece aos homens para que eles alcancem a salvação. Ou seja, a graça é um dom sobrenatural como meio de salvação e santificação. Compreendam que a graça, ela nunca pode ser comprada, e sim conquistada. Ou seja, você nunca vai poder comprar a graça de Deus. Você pode conquistar a graça de Deus. Assim como Maria e os grandes santos conquistaram, e muitas pessoas conquistam até hoje. A graça é como um patrão que vê o bom desempenho do seu empregado, do seu funcionário dentro da sua empresa, e deseja agradá-lo, agraciá-lo, aumentando o seu salário. Assim acontece com todos os santos. Aconteceu e acontece com todos os santos. Assim aconteceu com a Virgem Maria. Assim acontece com muitas pessoas que alcançam a graça de Deus. Deus, Ele vê o bom desempenho do seu filho. Deus, Ele vê a doação de vida do seu filho. Ele agracia-o com muitos dons, muitas bênçãos e muitas maravilhas. Em Lucas, capítulo 1, versículo 28 diz: entrando o anjo, disse-lhes: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Porque o anjo Gabriel sauda Maria assim, como a ave cheia de graça. Como o anjo fala com tanta certeza que Maria é tão cheia de graça. Como o anjo fala com tanta certeza que Maria foi tão agraciada assim por Deus. Como já falado antes, a graça é a ajuda que Deus oferece aos homens para que eles alcancem a salvação. Com Maria foi algo muito mais diferente. Foi algo muito mais além disso. Maria, ela recebeu uma graça maior. Maria, ela não recebeu só a graça para se salvar, mas também para trazer a salvação ao mundo, ou seja, o Filho de Deus. Como diz no Catecismo, no parágrafo 490, para que Maria trouxesse o Filho de Deus ao mundo, ela precisaria de dons dignos, de dons maiores do que o necessário, para que ela cumprisse a tão grande missão que Deus confiou a ela. Então, meus irmãos, Maria é cheia de graça, muito mais do que nós, porque ela não conseguiu graça apenas para se salvar, mas também para trazer a salvação ao mundo. Por isso Maria é cheia de graça. Por isso o anjo Gabriel fala com toda certeza: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí muitos podem se perguntar: sim, Fábio, tudo bem que Deus agraciou Maria, tudo bem que Maria foi cheia de graça, mas por que Maria? Não poderia ser outra pessoa? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele é puro, imaculado, sem pecado. Ele não poderia vir por uma mulher que tinha o pecado original, que senão ele também nasceria com esse pecado original. E sendo assim, ele não poderia ser Deus, porque Deus, ele é puro, imaculado, sem pecado, e muito menos salvar o mundo.
Porque para salvar o mundo, ele precisaria ser puro para ser o cordeiro imolado na cruz. Então Deus Pai, sempre independente, e bastando-se a si mesmo, que basta eu lhes querer para tudo fazer, como diz São Luís Maria Grignion de Montfort, tinha 2 modos para enviar o seu Filho ao mundo. O primeiro, mandá-lo do céu, fazendo cair do céu, como um extraterrestre, como um exterminador do futuro. Ou segundo, colocá-lo em um ventre materno e fazê-lo nascer, como todos nós. Deus, vindo da maravilha que Ele criou, que é a família, Ele escolheu a segunda opção. Até agora tudo bem, mas para que isso acontecesse, Deus iria querer precisar de alguém pura, sem a mancha do pecado. Sendo assim, podemos confessar que Deus não escolheu Maria no dia da anunciação como uma cobaia que teria que dizer sim, ser usada e depois desprezada, assim como cada um de nós não somos. Deus escolheu e preservou Maria da mancha do pecado antes da sua concepção, fazendo-a nascer sem o pecado original, mas com sua vontade própria e não como uma marionete. Então podemos confessar aqui que Deus ele poderia escolher qualquer outra pessoa. Deus ele poderia escolher a Joana, Deus ele poderia escolher a Valéria, a Tuane, Deus poderia escolher a Camila, Deus poderia escolher qualquer outra mulher. Deus ele poderia purificar qualquer outra mulher. Mas Maria foi a específica. Maria foi a escolhida, foi agraciada por Deus. Então Maria, sendo agraciada por Deus, ela nasceu sem a mancha do pecado. Foi crescendo em estatura e graça com a ajuda de Deus. E a cada dia que passava, Deus admirava cada vez mais Maria, a humildade dela, a simplicidade dessa mulher. E como diz no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 490, para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a sauda como cheia de graça. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Maria, ela foi agraciada por Deus. Por isso, ela foi escolhida, ela foi agraciada para gerar o Filho de Deus, para trazer a salvação ao mundo. Por isso, as pessoas não estão ficando loucas quando dizem que Maria trouxe a salvação ao mundo. Não. Elas não estão ficando loucas porque realmente Maria trouxe a salvação ao mundo. Porque Jesus ele é o Salvador. Se ele é o Salvador, alguém trouxe esse Salvador. Quem trouxe esse Salvador foi Maria. Deus enviou. Maria gerou. Ou seja, Maria trouxe. Maria entregou Jesus ao mundo. Então Maria trouxe a salvação ao mundo. Agora, quem salvou o mundo foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos compreender isso para que não possamos sermos julgados como hereges. Que não saiamos por aí dizendo que Maria salvou o mundo, não. Maria, ela trouxe a salvação, mas quem salvou o mundo foi Deus. É bem importante sabermos que Maria foi agraciada. Jesus ele teve toda a plenitude de Deus, toda a plenitude daquilo que Ele é. Então, Ele é aquele que é, o princípio e o fim. Maria ela foi agraciada. Diferente de Jesus, Jesus ele é, Maria foi agraciada, ela teve a graça, recebeu a graça de Deus. Como diz em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, ou seja, sem Deus Maria nada poderia fazer. E sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, com o consentimento de Maria, como eu acabei de falar, Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito por meio dela. E para provar tudo isso, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 508 e 9. Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu Filho. Cheia de graça, ela é o fruto mais excelente da redenção. Desde o primeiro instante da sua concepção, foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser mãe do Filho eterno de Deus,
Filho feito homem, que Ele mesmo é Deus. É isso aí, meus irmãos. Vejam que não é loucura minha. Não é loucuras que o Fábio está falando. É coisas que a Igreja Católica diz. É coisas que a Igreja Católica afirma. É coisas verdadeiras. Maria, ela é mãe de Deus. Maria é a nossa rainha. Maria é a nossa mãe. Maria, ela foi agraciada. Ela que foi escolhida. Essa foi a missão de Maria. Trazer a salvação ao mundo. Por isso devemos ser gerados e educados por ela. Porque assim como ela disse um sim verdadeiro, um sim que não teve volta, devemos aprender com ela e dizer um sim também. Porque Maria, ela poderia ter a opção de dizer não, mas ela escolheu. Ela escolheu dizer sim. E pelo sim de Maria, a salvação entrou no mundo. Pelo sim de Maria, Jesus, ele foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. Por isso sejamos nós, filhos amados de Deus, dedicados na salvação das almas, que possamos a cada dia dizer sim como Maria, dizer sim como a nossa mãe, aprendamos com ela, nos deixemos ser moldados por ela, como vai dizer Santo Agostinho, que Maria é a forma Dei, a forma de Deus. Entremos em Maria, sejamos gerados por ela, para que ela possa nos transformar em outros Cristo, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Fábio, a igreja diz que Maria é a medianeira de todas as graças. E São Luís Maria Grião de Montfort vai dizer, no seu livro Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, que Maria é o oceano das graças de Deus. Como explicar isso? Isso não é heresia? Isso não é loucura? Não, meus irmãos, isso não é heresia e muito menos loucura. Como já falado antes, para sermos salvos, precisamos de um dom sobrenatural de Deus, que é a graça de Deus. Maria, sendo a mulher normal, como todas as mulheres, para ela gerar o Filho de Deus, ela precisaria de uma graça maior do que o normal. Então, sendo assim, por ser uma mulher agraciada e por ser mãe do Filho de Deus, ela de certa forma torna-se mais importante do que nós, em estado de graça. Então Deus, vendo a sua importância, Deus vendo que ela foi a mãe de Deus, que ela gerou o seu Filho, e vendo também a sua humildade, a sua simplicidade, Deus, Ele agracia Maria, dando a administração de todas as graças que recebemos. Por isso, ela é medianeira e oceano de todas as graças. E para terminarmos, vendo tudo que Maria fez, tudo que ouvimos hoje, precisamos entender que Maria, ela não é deusa, e sim rainha. Maria jamais deve ser adorada, como diz São Luís Maria Grião de Montfort no seu livro Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, no parágrafo, no número 14. Confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo, é antes um nada, pois que só Ele é aquele que é, como diz em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo que Maria fez, que faz e que ainda fará, foi e será tudo por graça de Deus. Como diz em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Assim, que como sem Deus nada nós podemos fazer, sem Deus nada também Maria poderia fazer. Precisamos compreender isso. Maria, ela não está no lugar de deusa, não está no lugar de rainha, no lugar de mãe, no lugar de medianeira de todas as graças, e nunca deusa. Ela nunca pode ser adorada e sim venerada. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, com essa formação de hoje, conhecendo que Maria é cheia de graça, que possamos a cada dia pedir Maria a graça de sermos salvos, pedir a Maria a graça de sermos gerados por ela para sermos outros Cristos. Que possamos
depois dessa formação, rezarmos os nossos textos com muita alegria, acreditando que ela é a medianeira de todas as graças, acreditando que ela vai nos dar graças perfeitas, graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos íntegros, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, sejamos devotos da Imaculada Virgem Maria a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Não pense você que sendo devoto da Virgem Maria, você vai estar menosprezando Jesus. Não, nunca. Você nunca vai conseguir amar Maria como Jesus amou, como diz um santo da igreja. E todas as orações que você dirige a Maria, ela eleva a Deus. Como ela diz, minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Todas as orações que dirigimos a Maria, ela entrega a Deus. Por isso rezemos com muito amor e confiança o Santo Terço, a ladainha de Nossa Senhora, o ofício, as orações que a Igreja nos oferece, pedindo a Maria a graça de um dia alcançar a salvação eterna. A cada dia, a cada momento. Que Deus te abençoe poderosamente a todo instante. Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada.